Bacana. Então eu convido o pastor também, que vai orar com ele, amém? Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos para se pôr de pé, amém? Aleluias. Hoje temos bastante criança. Eu peço a alguém aí que puder ficar com as crianças na salinha. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Estenda vossas mãos aqui. Senhor Deus e eterno Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, continue falando conosco, meu Pai, assim como o Senhor já falou, meu Deus, através dos louvores, meu Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor, usa o teu servo para falar conosco, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, fala com o teu povo, meu Pai. Porque estamos, papai, sedento, meu Pai, da tua voz e da tua palavra, meu Pai. Usa o teu servo, meu Deus, conforme o teu querer, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. De pé, aproveitando que os irmãos estão de pé, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Enquanto os irmãos procuram aqui, eu quero expressar minha gratidão por cada irmão aqui presente, pelos pastores que estão me confiando mais uma vez essa riquíssima oportunidade. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que sem Ele não somos nada. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Jesus nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Vou repetir a parte dele. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Os irmãos podem tomar seus assentos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Algum irmão pode estar pensando que eu me enganei. A campanha C, a campanha Lucas 15, não é João 15. Realmente. Eu sei que a nossa campanha hoje, o nosso tema da nossa campanha, do nosso culto, se encontra em Lucas 15, a respeito da dracma perdida. Essa passagem maravilhosa, a qual Jesus explica, fala do amor do Pai por nós, através daquelas 3 parábolas, assim como o irmão Melvin disse, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. É maravilhoso, é maravilhoso. Por esses dias eu venho lido, meditado e Deus, lido, meditado ali no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e Deus tem falado no meu coração: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Isso que eu trouxe aqui, Evangelho segundo João, capítulo 15. Porque quanto mais eu leio sobre o amor de Deus, eu enxergo Jesus em cada linha da palavra de Deus. Quanto mais, como tudo na Bíblia e na vida, é tudo dele, para ele, e sem ele, nada pode ser feito. Glória em nome de Jesus. Aleluia. E lendo ali a respeito das parábolas em Lucas 15, assim como o irmão Mel citou, a gente vê as similaridades, a gente vai notando
que Jesus nos conta ali 3 parábolas maravilhosas, e todas as 3 têm similaridades. Similaridades, todas elas há um perdido, todas elas aquele que foi encontrado, e todas elas têm uma festa no céu, uma festa por mim e por você que fomos encontrados por Jesus. Ali similaridades, padrões. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu gostaria de falar mais um pouquinho, antes de entrar na palavra, a respeito de similaridades, de padrões. Esses dias meditando, eu entendi que nós, crentes, nós também temos padrões. Se você conversar com o irmão, você vai ver que, mais ou menos, passamos pelas mesmas trajetórias, não iguais, similares. Passamos pelas mesmas lutas, temos as mesmas batalhas, e todos nós, cada um que está aqui, sem exceção, foi encontrado por Jesus. Cada um que está aqui foi achado, assim como aquela ovelha foi encontrada, assim como aquela moeda, aquela dracma foi encontrada, e assim como aquele filho retornou à sua casa. Cada um que está aqui foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso as similaridades, os padrões. Por esses dias nós tivemos a alegria de ter conosco lá em Croydon o presbítero Marcos, o presbítero Sidney, trazendo as palavras. Glória a Deus. E eu confesso, presbítero Sidney, que enquanto você pregava ali, eu olhava, eu prestando atenção em cada palavra que você falava, e o meu olho enchia de lágrimas. O presbítero falando a respeito da conversão dele, falando de como Jesus encontrou ele. E assim como eu digo aqui a respeito de similaridades, padrões, ele falava dele e eu me enxergava. Eu enxergava cada palavra que ele falava. Aleluia! Ele falou o tanto que a esposa dele orou, o tanto que a esposa dele lutou pela conversão dele, pela salvação dele. E eu lembrava de quanto que a minha esposa lutou pela minha salvação, quanto que ela orou pela minha conversão. Ele falava dele e eu me enxergava. Me enxergava assim como eu me enxerguei na ovelha, assim como eu me enxerguei na dracma, assim como eu me enxerguei no pródigo. E a gente se vê Jesus nos resgatando e usando pessoas, instrumentos como o presbítero, como a esposa, instrumento que salvou o presbítero, como a minha esposa que tanto botou o joelho no chão. Aquela mulher, ela ficou por 10 anos botando o joelho no chão. E ela falava, vamos para a igreja? E eu falava, não vou para a igreja. Não quero saber de igreja. Não quero saber de crente, não quero saber de pastor. Não quero. Vamos? Não vou. Não, vai você. E aquilo causava um atrito dentro de casa. E até que um dia eu virei para ela e falei, olha, eu vou ser sincero para você. Eu não vou para a igreja porque eu gosto da minha cerveja, eu gosto do meu cigarro, eu gosto do meu pagode, das minhas festas, eu gosto. Eu falava para ela. E ela falava, não, vamos para a igreja. Eu falava, não quero, eu estou muito novo. Isso já tem uns 10, para mais de 10 anos. Sei que eu não estou muito velho, mas também eu era menino naquele tempo, eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu falava, eu não vou, eu não posso, eu não estou pronto ainda, está muito cedo. Só que aquela minha cerveja, aquele meu cigarro, aqueles meus pagodes, as minhas festas, elas me levaram para um abismo. Cada vez mais eu fui afundando naquilo. Elas me levaram até a droga, até a química. E eu lembro que eu falava para ela, eu tenho controle, eu uso quando eu quero. Eu tenho controle sobre isso. Que nada, isso não me domina.
Só que o que não me dominava, que era de vez em quando, a cada 6 meses, passou a ser a cada 2 meses, passou a ser a cada mês, daqui a pouco passou a ser a cada semana. E quando menos esperava, todos os dias, passou a ser em cada, todos os dias. E aquilo que não me dominava, me tomou tudo que eu tinha que eu não tinha. Me tomou minha casa, a minha família, o meu respeito, a dignidade. Quando eu não tinha mais nada, eu já tinha perdido a família, minha esposa já não aguentava mais, meu marido sumido por dias, a minha filha já não aguentava mais, eu perdendo aniversário, Natal, quando elas não aguentavam mais, eu estava largado. Um homem, ele me encontrou sujo, fedendo, sem família, sem dignidade. Esse homem, ele me pegou, me levou para a casa dele, me botou para dormir na sala, para pegar um voo no outro dia para ir para uma clínica de recuperação de drogados. E aí a gente começa pregando. Esse homem era um pastor, era aquele pastor a qual eu tinha um preconceito, sabe? Aquele que eu falava assim, eu não quero saber de pastor, não quero saber de crente. Só ele, nem a minha família mais queria saber de mim. Mas aquele pastor, ele me pegou, assim como diz lá em Lucas 15, capítulo 15, versículo 4: qual de vocês, homem, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Glória a Deus, aleluia. E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, se reúne com os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu dou glória a Deus porque aquele pastor, a qual eu tinha discriminação, eu falava: eu não quero saber de pastor. Ele foi o único que me pegou, assim como aquela ovelha, me colocou nos ombros, me levou para a casa dele. E mais, foi olhando as atitudes daquele pastor e de pastores que eu tive a consciência do que é o amor de Cristo. Foi olhando para aquela simplicidade, aquela humildade daquele homem. Eu não tinha nada a oferecer a ele. E ele, mesmo assim, ele cuidou de mim. Foi ali que eu descobri o amor de Cristo. Glória a Deus. Foi ali que eu descobri o amor de Cristo. E aquele homem, e ele me levou para o rebanho, assim como esse pastor aqui de Lucas 15. Ele levou para o rebanho. Eu me senti numa família. Ali eu pertencia a uma família agora. Era maravilhoso. Eu já não era mais uma ovelha perdida no mundo. Agora eu tinha uma família, presbítero. Agora eu tinha um lar. Ele me ensinou o meu valor. Ele me ensinou o preço que foi pago por mim naquela cruz. Foi com os pastores que eu aprendi o preço que foi pago naquela cruz. Eu passei a entender o valor que nós temos. O preço foi alto, igreja. Foi alto. Maravilhoso. Oh, Jesus querido, aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Agora eu tenho uma casa. Agora eu sei do meu valor. Aleluia. Você vê que quando Jesus fala das 3 parábolas, quando ele conta para nós as 3 parábolas, parece que são 3 parábolas similares, falando a mesma situação de maneiras diferentes. Mas Deus me levou a enxergar um ângulo diferente. E eu queria dividir com a igreja.
Deus me levou a enxergar que são 3 situações diferentes da mesma pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. E como eu disse, como eu estava falando agora há pouco a respeito de padrões e similaridades, conversando com irmãos e irmãs, eu vejo que eu não estou sozinho nas minhas lutas. E os irmãos também não estão sozinhos na deles. Glória a Deus. Há coisas que a gente não comenta, mas a gente sabe que a gente passa e a gente sabe que não estamos sozinhos passando por isso. E agora eu tinha uma família, agora eu tinha uma casa, agora eu sabia do meu valor. Agora não era só ovelha, também era uma dracma dentro de casa. Mas é que bom se fosse só alegria, né? Que bom se fosse só alegria, não é verdade? Jesus nos conta que essa dracma foi perdida dentro de casa, meu. Assim como você falou, meu irmão, dentro de casa. E eu também me perdi dentro de casa. Eu também já me perdi dentro de casa. Sabe, irmão? Há dias que a gente está tão desanimado. Há dias que a gente pensa em desistir. Fala, Jesus, é tanto problema, é tanta responsabilidade. Cada irmão que saiu do seu trabalho hoje, que está aqui para louvar, engrandecer, adorar a Deus. Aleluia. Tem dia que a gente vem se arrastando, tem dia que a gente nem vem. Verdade, Jesus, aleluia. Tem vezes, igreja, que você não vem uma vez, você não vem uma semana, você não vem 2. Quando você vem é só talvez para os irmãos não pensar que você desistiu, ou para mostrar algo que você realmente, na verdade, não está sentindo. Olha, eu não quero julgar, eu vou falar de mim mesmo. Tem dias que é só Jesus na causa. Eu já, por vezes, pensei em pegar o telefone e falar: pastora Fabiana, desculpa, não vai dar mais para mim. Não dá. A gente tem família, é esposa, é filha, é trabalho, é isso, é aquilo, é problemas em cima de problemas. E o diabo batendo forte na gente. Você não vê o diabo bater em muçulmano, judeu, mas o cristão vive tomando rasteira. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que eu me sinto perdido dentro da igreja, igual aquela dracma. Tem dia. Mas sabe qual é o maravilhoso? Nessa parábola, Jesus não conta do pastor, ele fala de uma mulher. E a gente estudando um pouquinho mais, a gente entende que uma dracma, ela é uma moeda que a mulher ganha de dote. Ou seja, a noiva ganha a dracma. Então eu enxergo que a noiva que está procurando a dracma. Jesus não diz que é um homem ou que é um pastor ou o que seja, mas ele diz que a mulher, a noiva, ela sim é a responsável para encontrar a dracma. E o que Jesus nos diz a respeito? O que ele está querendo nos dizer a respeito disso? A responsabilidade é nossa pelas dracmas perdidas aqui dentro, pelos irmãos que se perdem aqui dentro. Aquele pastor me levou para o rebanho, me mostrou meu valor e me deu uma família. Eu tinha uma casa. Só que isso também me traz responsabilidades como igreja, de cuidar de cada irmão que está aqui dentro, e de ser cuidado por cada irmão. Que é maravilhoso que aquela mulher, ela também encontra e faz uma festa, assim como aquele pastor. Oh, glória, glorificado, exaltado. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a luminária, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria
existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória ao teu nome, Jesus. Eu fui uma ovelha perdida, eu fui uma dracma perdida. Glória a Deus. Jesus me encontrou. Glória a Jesus. Aleluia. O pastor e a igreja me ensinou o meu valor. O preço foi alto, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. É maravilhoso. Só que aí eu, entendendo o meu valor, eu fiquei um pouco mais enjoado. Agora eu não sou mais ovelha, não sou somente ovelha. Agora eu não sou somente dracma. Agora eu sou filho. Agora você é filho. Você é filha. Nós somos filhos. Já não somos mais escravos. Somos amigos e filhos do Senhor. Glória a Deus. Filhos. E Jesus nos fala a respeito da terceira parábola. Ele nos conta a terceira parábola. A parábola a respeito de um filho. E esse é o amor de Deus. Esse simplesmente é o amor de Deus. É aquele amor que buscou a ovelha, que buscou a dracma. É o amor que aceita o filho. Oh, Jesus, obrigado. O amor que fica esperando o filho voltar. Eita, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. E é maravilhoso. Eu confesso que eu espero que eu não passe por essa fase, por essa terceira fase, por essa terceira situação do filho que foi embora. Mas quantos irmãos já não foram embora? Quantos irmãos saíram por aquela porta ou por a porta de uma outra casa do pai e disse: nunca mais eu volto aqui? Quantos irmãos saíram? Quantos filhos que sabiam do seu valor, que sabiam do preço que foi pago, filhos que pediram sua herança. Quando ele pede a herança, ele simplesmente diz ao pai: você morreu para mim. Porque herança se dá quando o pai falece. Quantos filhos mataram o pai e saíram por aquela porta? Machucados e machucando os outros também. Quantos? Eu confesso que eu não passei por isso. E eu espero, eu peço a Deus, eu oro a Deus que nunca passe. Mas nós sabemos que isso também é verdade, que isso também acontece. Mas Jesus nos conta a respeito desse filho aqui. E esse filho aqui, ele caindo em si, ele volta para o seu lar. Eita, Jesus. Aleluia. Sabe que Adão, lá no paraíso, lá no Éden, quando ele caiu, ele não teve a mesma atitude desse filho pródigo aqui. Quando Deus fala para Adão, o que você fez? E Adão fala assim: foi a mulher que tu me deste. Ele não caiu em si. Ele não viu que ele errou. Ele tirou a responsabilidade dele. Mas esse filho não. Ele volta. Glória a Deus. E ele diz assim: pai, contra o céu eu pequei. Eu pequei Aleluia. contra ti. Eu não mereço ser chamado de seu filho. Glória a Deus. Aquele filho sentiu saudade do pai. Ele sentiu saudade da casa do pai. Maravilhoso. Aleluia. A palavra diz que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E lembrava que na casa do pai, até os servos comiam do pão quentinho. Aleluia. Tinham boa comida. E ele volta. É maravilhoso. Eu quero já ir partindo para encerrar a mensagem, mas aquele filho ele volta. Indiferente da ovelha que foi buscada pelo pastor, diferente daquela dracma que foi encontrada pela noiva, esse filho ele teve que voltar
com as suas próprias pernas. Glória a Deus. E tem muitos irmãos que saem por aquela porta. E quando chega lá fora fica tão fraco, que não tem força para voltar com as suas próprias pernas. Essa é a verdade. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos continuar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. Oh, maravilha, Jesus, te amo. É necessário cair em si, ter coragem para voltar. E aquele filho voltou. Ele voltou e o pai deu vestes limpas, deu um anel, e deu uma festa. Mais uma vez uma festa. Uma festa para a ovelha, uma festa para a dracma, uma festa do pródigo. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero de novo ler a parte B do versículo 5 do capítulo 15 de João. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis. Aquele pastor encontrou a ovelha, mas ele só encontrou porque ele conhecia o bom pastor. Se ele não conhecesse o bom pastor, ele não iria atrás da ovelha. Sem mim nada podeis fazer. Aquela mulher, ela encontrou a dracma, só que ela só encontrou com a luz da lamparina. Eu sou a luz do mundo, nosso Senhor nos diz. Ela encontrou porque ela tinha Jesus. Senão ela não encontra. Verdade, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós passamos as nossas vidas se perdendo, se encontrando, se perdendo e se encontrando. Mas sem mim nada podeis fazer. Porque aquele filho pródigo, ele voltou sim. Ele voltou com as próprias pernas. Mas ele só voltou porque havia um caminho. E esse caminho que leva até o Pai é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus Cristo. Os irmãos podem colocar sobre os pés. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Pois tu resgataste cada ovelha que está aqui, Pai. Tu encontraste cada moeda perdida dentro de casa, Pai. Somente tu, Pai, nos amaste, nos limpaste, sem merecer, Jesus. Sem merecer, nós estávamos sujos, éramos malditos, Pai, mas tu te fizeste maldito para que fôssemos justificados. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. É que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Eu agradeço pela rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar sobre essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a vida do irmão, nessa simplicidade, nessa unção que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que o Senhor possa abençoar ainda mais. Aqui eu agradeço pela oportunidade de estar dirigindo o culto. Deus me perdoe uma falha, um erro, e passa a direção de volta para a pastora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Deus abençoe, Rafael. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe Diácono Paulo Ramos. Glória a Deus, irmãos. O trabalho segue em nome de Jesus. Domingo nós temos aqui um grande culto. Amém, irmãos? Glória a Deus. De gratidão a Deus, de louvorzão. Vamos adorar o Senhor. Culto de jovens, né? Glórias a Deus.